Entrevista. Vereador conversa com o Jornal da Cidade. O Jornal da Cidade abre espaço hoje para o vereador da cidade de Andradas, Ricardo Felisberto dos Reis, para falar sobre assuntos ligados à cidade e também à administração pública. Para isso, ele está ao vivo em nossos estúdios. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Sandro. Bom dia, eu sou Francisco. E a todos, pessoal que nos ouve em casa. Ô, Ricardo, o Jornal da Cidade, como ele sempre faz, ele abrindo aqui espaço, né, para os vereadores de Andradas se manifestarem. A casa está sempre aberta para os vereadores. E hoje você fazendo uso aí desse espaço, uma série de assuntos aí, assuntos importantes para a nossa sociedade. Por qual assunto você vai começar? Tem a ver com a nossa água? Isso, Sandro. Foi bom se tocar, né? Acho que eu peguei essa resposta ontem para a população entender. No mês de fevereiro, agora no começo do ano, eu pedi por parte da prefeitura, né, por órgão responsável, que seria ali o CIMAS, né, para fazer uma análise, né, nas águas dos distritos, né, do município. No caso, Gramínia, Campestrinho, Bairro do Óleo, São José da Cachoeira, porque a gente sabe, né, que infelizmente, muitos anos para cá, a água que esse pessoal da zona rural toma hoje não é tratada. Lógico, tem lá a escola, o posto de saúde, que ainda tem algum tipo de tratamento, né, algum filtro, mas mesmo assim não é 100%, né, todo mundo sabe. Então eu tenho cobrado muito essa questão do tratamento de água desses bairros, porque infelizmente a água, do jeito que ela sai lá da mina, ela vai direto para a população tomar. Ou ela toma aquela água, ou tem que ferver, ou tem que comprar água, alguma coisa nesse sentido. Foi o que eu falei, nos postos ainda tem um tratamento ainda meio básico, mas tem. Então eu tenho cobrado. Então, no mês de fevereiro desse ano, eu pedi para o setor de vigilância sanitária da prefeitura fazer para mim uma análise. Isso foi em fevereiro, a resposta chegou ontem, eu peguei ontem essa resposta, mas infelizmente, pela resposta que me deram, a princípio, aqui consta realmente que nesses bairros, nesses distritos, tem água contaminada, né, que é a gramínea, aqui fala água imprópria para o consumo humano, devido à presença de uma bactéria. Uma bactéria que está falando aqui, que até depois eu passo para você, se quiser ver. Deve ser um nome científico, um nome científico, eu também não estou... Sim, é complicado. É complicado. Uhum. Tá, bairro também... Aqui também tem um bairro, a escola do Firmino de Souza Marques, né, que fala que também está contaminada, né? É o mesmo resultado, né, daquela bactéria. Dá para saber se é a mesma bactéria, inclusive? Mesma bactéria. Da gramínea para o campestrinho é a mesma bactéria? Exato, mesma bactéria. A do Firmino Marques, que é a escola do campestrinho. Certo. Praça Antônio Borges, que é no campestrinho também. Deu também a mesma situação. Gramínea também, de novo, né? Não especifica muito onde foi, né, a coleta aqui, onde foi. Então, aqui a resposta que me veio várias análises falando que infelizmente realmente está contaminada, né? Estação de tratamento do bairro do Óleo também, a mesma situação. E você observou se no óleo também é a mesma bactéria ou se muda a bactéria, ô Ricardo? Não, é a mesma. É a mesma bactéria que está falando aqui. Quase todas são as mesmas bactérias. Certo. Depois, se você quiser ler, eu vou até passar para você. Talvez você saiba falar melhor que eu. De novo, a Praça Antônio Borges, do bairro do Campestrinho. Da Gramínea. Gramínea, Campestrinho e Óleo. Exatamente. É o que está pegando. Só que o que acontece? Só que, infelizmente, agora, eu peguei essa resposta ontem e hoje, agora que eu fui analisar com mais propriedade. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu, que esse resultado é 2012, 2013, 2014. Você entendeu? Deu que tem presença de, né, contaminação. Mas as datas que eles me deram, as respostas, é de 2012, 2015. Você entendeu?
Ou seja, o que você havia requerido é para que uma nova análise fosse feita, principalmente depois que a EPTV trouxe aquela reportagem. Exato. E aí você achou que, sendo 2019, Sim. deveria fazer uma nova análise. Então, você pode ver meu requerimento, que foi agora, né? Minha indicação foi um requerimento, quando você pede alguma coisa, é requerimento. Então, fiz agora em fevereiro. E as respostas para mim veio falando que sim, realmente que tem bactéria. Que a água não que é imprópria para consumo. Lógico, em alguns locais lá nesses bairros. Mas as datas não batem, entendeu? Não sei se foi um erro de digitação, ou se essa análise foi feita esses anos mesmo, entendeu? Então, só queria deixar, né, atento aqui, porque eu acho que umas coisas dessas é difícil, né, cara? É uns erros meio, vamos dizer assim, meio grosseiro, né? Eu acho que, como eu fiz esse ano, eu quero uma análise desse ano, né? Porque de 2012, 2013, 2014, 2015, é muito tempo, né, pra cá. Tá certo. O nome da bactéria aqui, 2011, não. A análise é embaixo, né? Data da análise, dia 28 de março de 2012. O nome da bactéria, Escherichia coli. Escherichia coli. Deve ser assim que se pronuncia. Você pode ver, tem outras datas. Tem até uma observação, infecção intestinal. Mas é como você falou, se essas análises são de 2012 até o ano de 2015, né, também aqui no outro lugar, Escherichia coli, né, 2013, é como você falou. Então, no caso, precisa atualizar, então, esse é seu objetivo, que atualize as análises nesses locais. Exato. Até hoje tem sessão na Câmara, eu vou estar passando para a Comissão de Saúde, onde que o presidente é o Reginho Bastos, tem trabalhado muito, eu já falei aqui, é um vereador atuante. Então, eu estou passando para ele também essa situação, para estar vendo essa questão. Tem que fazer outra análise muito, né, rapidamente, porque você vê que as datas são muito velhas. Sim. Se nessas datas, a que está aí, né, já tinha contaminação, como é que ficou para cá, então? Né, infelizmente, essa população continua ainda bebendo, né, água imprópria, e com isso a gente sabe que questão de água é questão de saúde pública, né? Então, com certeza eu vou passar para a comissão do Reginho hoje, saúde, mas enfim, é sobre isso que eu queria falar, sobre os distritos, né, o que a gente tem cobrado muito. Isso mesmo. E quais os outros assuntos? Então, só queria colocar, a gente respeita todas as opiniões lá dentro da Câmara, né, de todos os vereadores, respeita a opinião do presidente, né? Foi aquela questão do regimento interno, né, onde o presidente expôs a situação dele, eu também coloquei o meu posicionamento como vereador, acho que tem que respeitar todos, isso na Câmara tem acontecido, se respeita. Eu acho que discordar, isso faz parte, né, que a gente está na Câmara para isso mesmo, para ter, cada um tem uma ideia, né, para mostrar o que a população está querendo. Então, só para entender alguma coisa, em 2004, né, teve uma resolução, né, onde criava a Tribuna do Povo, né, onde a população tinha o direito de falar, né, até 15 minutos, onde ela pedia, né, com uma antecedência, né, com 24 horas, e onde ela podia falar até 15 minutos do assunto que ela achasse pertinente, né, falar, agradecer, elogiar, reclamar e tal. Aí em 2015... Para falar, a pessoa tinha 3 dias antes fazer um cadastramento, né? Se cadastrar, fazer o requerimento para poder falar. Então, aqui ainda fala 24 horas. Fala, né? 24 horas? Isso. Aqui na época, nessa resolução de 2015, fala de 2004. Fala ainda 24 horas. Eu mesmo muitas vezes acompanhei grandes falas, né, de muitas pessoas da nossa cidade. Sim. Aí, o que aconteceu? Em 2015, novamente teve uma adequação nos artigos, né, do regimento interno, onde foi vários artigos alterados, né? E naquele dia, infelizmente, até eu reconheço que eu errei, infelizmente eu errei, não apreciei como deveria ter apreciado o regimento interno e acabei votando a favor. Ou seja, a resolução ela caiu. Caiu, exato. Ela deixou de existir. Deixou de existir. E o seu voto foi favorável. Favorável, isso. Isso eu reconheço que eu errei, né? Devia ter apreciado mais. Infelizmente, isso que eu não fiz. Com essa queda da resolução, exato, o andradense perdeu o direito de falar. Exato. Ficava daquela maneira como o presidente falou, né? Pela comissão, essa questão. Tinha uma exceção a essa regra. Tinha alguma coisa nesse sentido. Agora, novamente, foi alterado alguns artigos, né? E eu vi o momento agora de tentar consertar o que eu errei
no passado, né? Como eu errei, então eu falei assim, esse é o momento meu de consertar o que eu fiz errado, né? Acho que o ser humano é assim, né? Acho que tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Tem que você aprovou a queda da resolução e aí você viu que foi errado. Exato. Aí você queria que a resolução voltasse. Voltasse, exato. Aí como surgiu esse momento agora, para tentar consertar o erro, eu no final do ano, eu propus, né? Fiz uma proposta de alteração no regimento interno, aonde que eu pedia, né? Para que a população voltasse a poder falar. Aí ainda na Qual minha... que é a data desse requerimento? Esse meu requerimento foi feito dia 23 de novembro de 2018. Aí você pode ver, né, que foi a minha proposta, né, para o regimento, para onde está podendo falar até 10 minutos. O que a população quisesse falar, né? Seu direito. Reclamar, elogiar, falar bem, o que quisesse. Tá, aí a gente foi agora... Aqui ainda cita que o cidadão tem o direito de se manifestar da forma como achar melhor. Exato. Aproximando ainda mais a população e seus pleitos de seus representantes legislativos. Exato, essa foi a minha proposta. Certo. Aí a gente agora, há pouco tempo, antes de passar em plenário, a gente sentou na mesa todos os vereadores, né? Ali foi debatido o que cada vereador pensava sobre isso, né? Se teria, se entrava, se não entrava. Isso era uma proposta. Infelizmente, todo mundo achou que não, né, que deveria fazer da forma que está hoje, onde foi aprovado o artigo 277. Infelizmente, a minha proposta não entrou. Não entrou nem para votação, porque, tipo, aí é uma proposta, né? Infelizmente, tá. Mas eu respeito. Isso eu acho que é uma opinião de cada vereador. Eu respeito, mas não concordo, né? Porque o que eu penso hoje? Com esse artigo 277, eu acredito que o cidadão comum que eu peço aí, ele não venha falar o seu direito, entendeu? Eu entendo da forma que o presidente quer. A gente acha que aqui a gente está para falar, né, cada posicionamento do vereador. Então, eu estou falando no meu pensamento, não estou falando mal de ninguém, tô criticando ninguém. Estou só falando no meu posicionamento da forma que ficou, né? Até eu vou ler para você aqui, se você me deixar. Então, ficou dessa maneira. O artigo 277. O cidadão que queira fazer o uso da palavra sobre assuntos de competência da Câmara Municipal e que não guardem relação com o projeto de lei, vai entrar um projeto de lei. Então, para ele falar alguma coisa, poderá endereçar requerimento fora o projeto. Se ele quiser falar alguma coisa fora esse projeto, ele poderá endereçar requerimento à Comissão de Participação Popular, né? Popular, Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, que realizará a triagem. Só poderá fazer o uso da palavra o representante de classe, associações, entidades, instituições e qualquer outra forma de organização coletiva devidamente constituída. Então, o que eu penso, né? Tipo, um cidadão, isso que eu falo, um cidadão comum que queira lá pedir a palavra, ele não vai poder, né? Ele vai ter que fazer parte de uma associação, né? Isso que eu quis dizer, né? Vai ser fazer parte de uma associação, de uma entidade. Se ele quiser ir por ele mesmo, ele não pode. Se ele quiser ir por ele mesmo, falar alguma coisa nesse sentido, ele não pode. Isso é o meu posicionamento, entendeu? Lógico, foi votado. Assim foi aprovado há cerca de 10 ou 15 dias. Isso, assim foi aprovado há cerca de... Isso uns 10, 15 dias atrás, foi aprovado dessa maneira. Então, isso só que eu queria que a população entendesse, entendeu? Como que ficou aprovado, né? A gente respeita todos os vereadores, né? Mas isso, tipo, eu não concordei. Por isso que eu votei contra esse artigo, entendeu? Porque eu queria que fosse colocada a minha proposta. Que é voltar ao que era em 2004. Exato. Que era o direito de qualquer cidadão, poder se expressar, falar o que quisesse. Mas não foi, né? Eu respeitei, todo mundo votou a favor, eu votei contra, devido a isso. Mas entendi. Isso que eu queria só Quer deixar dizer, claro. entre aquilo que havia em 2004 e aquilo que aconteceu em 2015, a Câmara ela propôs como se fosse um meio termo. A pessoa pode falar, mas ela tem que ter 2 requisitos: ligado a uma associação, entidade ou qualquer outra coisa do tipo, e também ser aprovada por uma comissão. Exato. Porque mesmo que ela participar de alguma associação, pode ser que a comissão fale para ela: olha, você não vai ter direito ao uso da palavra. Exato. Então, não é isso? Exatamente. Ou eu estou errado? Não, isso, correto. Aí tem que passar pela comissão, para a comissão ver o assunto, se realmente tem necessidade de plenário ou não, ou se eles resolvam ali, entendeu? Eu penso comigo, essa é a minha opinião, né? Não volto atrás. Eu acho que a população ela tem o direito de lá não ofender. Mas eu digo assim, dentro do respeito, eu acho que ela tem o direito lá de reclamar de um vereador, de mim, de qualquer outro vereador, reclamar do prefeito, ou elogiar o prefeito, né? Vai do cidadão. Se alguém achou ofendido, que tome as devidas providências, lógico, tenho certeza que a população
de Andradense, ela é muito respeitosa nesse sentido, que vai lá só para reivindicar. Então, esse é o meu posicionamento, entendeu? Como diz o ditado, quem não quer barulho não carrega lata vazia, né? Esse é o meu pensamento, mas com respeito a todos os vereadores, entendeu? Cada um tem o seu posicionamento. Eu acho que isso é válido, né? Quando a gente trabalha assim, dessa maneira, a gente tem bastante pensamento diferente, né? Não entrar lá como um robô e aprovar só dar amém. Então, eu acho que isso aí não existe. Então, cada um tem o seu pensamento, eu respeito isso, e isso foi o meu pensamento, entendeu? Deixar a população falar o que ela quiser, né? Eu acho que isso é um direito do povo, né? Eu entendi. Ela atende bem a gente, né, na hora de pedir o voto, então eu acho que ela tem que ser bem recebida na casa do povo. Hoje acontece isso no Jardim, Santa Rita de Caldas também acontece isso, onde que ela pode falar, entendeu? Já até eu conversei com vereadores lá, nessa cidade, onde que ele tem o direito de falar, mas tá bom, né? Foi aprovado já, né? Eu fui voto vencido, mas isso faz parte da democracia, né? Sim, eu entendi. Antigamente, se você morava numa rua ou num sítio e você queria falar, olha, tem buraco na minha rua, você ia lá pedir o uso da palavra e falava, olha, a ponte que leva ao bairro onde eu moro, ela tá caindo. Você podia, já falei 200 vezes na prefeitura e não me atenderam. Aí você ia na Câmara, podia falar e era mais livre, né? Eu também, muitas vezes eu evito ficar dando minhas opiniões, viu, Ricardo? Principalmente em assuntos assim, mas outras vezes eu também, como cidadão, né, também dou minha opinião. Eu falei para você, né, que eu nesse sentido aí eu concordava com você. Falei para o presidente Márcio, né, que nesse sentido eu discordava do que a Câmara estava fazendo agora em 2019, mas é um assunto polêmico mesmo. Nesse fim de semana eu estava conversando com um advogado aqui, o Dr. Renato de la Via, um advogado conceituado aqui na cidade de Andradas, tem um notável saber jurídico. Ele falou, Sandro, eu acho que a Câmara de Andradas está certa. O que eles fizeram é algo muito bom aos meus olhos. E ele fez uma análise técnica e concordou com a Câmara. E a gente que não tem esse conhecimento jurídico todo, mas como cidadão e como pessoas que acompanhamos a Câmara nos últimos anos, nós temos uma opinião contrária, que essa forma como foi aprovada ficou um pouco pragmática, foi uma coisa muito assim, até porque essa Câmara que está aí hoje é talvez a mais atuante de todas e a que mais se aproximou da nossa população nos últimos anos. Isso começou com o trabalho do Guto Liparini ali, trazendo certeza o povo para a Câmara, né? E lá atrás também começou aqueles programas Câmara Jovem, né? Parlamento Jovem, sim. Enfim. Mas, né, essa Câmara que se aproximou do povo, ela resolveu realmente triar. E aí eu penso, no futuro, uma outra Câmara ela pode usar politicamente a triagem de quem vai falar ou não. Ou seja, se é do meu lado, a gente vai deixar falar. Se não for do meu lado, nós não deixaremos falar. A gente sabe que hoje isso não vai acontecer, porque os vereadores que estão ali, eles são bastante conscientes. Mas no futuro, futuros Sim. vereadores, futuras câmaras, eles podem usar isso de uma maneira indevida. Com certeza. Por isso que eu sou da opinião, falei para o Márcio já, que a pessoa que pedisse para falar, deveria falar. E se ofendesse o prefeito, fosse tome as medidas, né? Que o prefeito tome as medidas, né? Pode elogiar também, né? Sim, elogia, né? Isso mesmo. Vivamos na democracia. Mas eu quis deixar claro que existem pessoas aí que são até com conhecimento maior do que o meu, do que o teu. Sim, com certeza. E que acreditam que a Câmara acertou, Sim. né? Então... Eu conheço o doutor Renato, ele é uma pessoa respeitada, assim, com certeza. Eu acho que, né, acho que cada um tem um pensamento, né? A gente tem que respeitar a maioria. Isso aconteceu, foi votado, né? E eu respeito isso. Tá bom, e vai ser assim a partir de hoje, né? Com certeza. Mas muita gente vai ter o direito de falar ainda. Sim, com certeza. Vai chegar ali, vai ser triado, vai ser autorizado e vai rasgar o verbo. Sim. Que mais, Ricardo? Então, eu queria falar sobre a creche, né, lá do Jardim Mirante, né, pontuar algumas coisas que eu penso, né, como vereador, eu tenho que fazer meu trabalho, talvez a gente é elogiado, talvez a gente é questionado, né, eu uso muito a internet, né, o espaço do Facebook, meu trabalho, né, que eu sempre faço lá. Eu agradeço você também aqui, pelo espaço que me dá, TV Andradas e tal. Uma pessoa, semana passada, me procurou, né, fazendo uma denúncia na onde que ele me relatou que a creche do Mirante, que ela estava condenada. Né? Eu falei, não, deixa eu passar a saber, porque, né, a gente tem que fazer a visita para ver e tal. Onde que eu fiz a visita e tirei algumas fotos.
Após disso, eu entrei em contato com a pessoa que conhece do engenheiro, né, que sabe falar para mim o que estava acontecendo. Eu, como um leigo, entrei lá, né, nessa parte de construção, a gente não entende, mas eu vi que realmente os cômodos que fica do lado direito, para quem entra na portaria principal, os cômodos que ficam do lado direito, a gente repara que, infelizmente, os cômodos deu uma rebaixada. Então, você vê não só a parede, que tem uma rachadura com 4 dedos que você pode enfiar lá, mas os cômodos, ele tem uma abertura na parede, no chão, de uns 2 dedos. Então, você vê que o solo ali, ele rebaixou, né? Isso eu tô falando, a gente não entende, né, dessa parte, mas pelo olhar a gente tem que ter uma análise técnica, exato, né? E a gente vê também pela porta de vidro que a porta ela deu uma rebaixada também, tem um vão. Então, fora as trincas, né, na parede. Sabe se lá foi aterrado aquele bairro? Isso, exato. Aí o que acontece? Conversando também com o vereador Ademir, que na época foi prefeito, foi através da administração do Ademir que ele conseguiu, né, essas creches na época da presidente Dilma, né? Onde foi que eles conseguiram, vários municípios conseguiram essa creche. Chegou, essa creche foi acho que no final do mandato do Ademir, em 2012, onde ele falou para mim que o local que ele tinha escolhido era atrás aqui do almoxarifado, da prefeitura, o antigo zoológico, né? Porque ele teve que fazer as pressas, correndo, então ele não podia, tinha que dar um espaço para não perder. Só que aí depois, como ele saiu, né, entrou outra administração, aí optaram, né, em fazer lá no Mirante? No Mirante, né? Aí onde que você sabe que num loteamento de 100%, 65% é do loteador e 35% ele fica para estar fazendo essas, né, onde tem a área institucional, onde tem para fazer a área institucional. Área verde? Área verde, exato. Então, aonde foi feito essa creche. E o que acontece? Onde que você falou, do ponto que você falou. A área foi aterrada. Até eu tinha comentado no meu Facebook que foi uma área aterrada com 500 caminhões. Não, ele chegou a quase 1.000 caminhões. E isso o próprio vice-prefeito, eu tenho contato com ele, ele me falou, não, foi uma área que mesmo foi realmente aterrada com quase 1.000 caminhões de terra. Aí veio a empresa, né, construiu, e futuramente aí veio aparecendo esses pontos aí que a gente está vendo, que é a questão das rachaduras. Passando um ano depois, algum tempo depois, que praticamente o prédio já estava pronto, lógico, não estava a parte elétrica, né, essas coisas e tal. Pelo que eu fiquei sabendo, informações que eu fiquei sabendo, que a prefeitura foi lá com o setor de obras e fez, a hora que viu que estava com rachaduras, a prefeitura foi lá e fez um muro de arrimo, né, pro lado de baixo, para tentar amenizar, né. Então, meus questionamentos é esse, entendeu? Lógico, a gente sabe, eu entendo que com certeza a responsabilidade maior, lógico, né, é da empreiteira que está fazendo a obra, né? Ela tem engenheiro para isso, responsável. Mas eu acredito também, o Sandro, como é uma obra que está sendo feita para o município e uma obra que é para criança, né, para uma creche, né, uma delicada, né, uma obra delicada que tem que ter um acompanhamento, né? Então eu penso comigo que com certeza deve ter tido um engenheiro ou a prefeitura com um planejamento acompanhando essa situação, né? Outra questão, se a prefeitura não tem nada a ver com a situação, né, lógico, ela tem que fazer o melhor para trazer essa obra, então ela tem que apoiar essa obra. Então, como ela fez, trouxe tantos caminhões de terra, ela que aterrou o local, aí depois ela viu que teve um erro, estava tendo um erro, ela foi lá e fez o muro de arrimo, aí eu pergunto, como ela não tem essa possibilidade? Entendeu? De concluir a obra? Não, como que ela não tem responsabilidade da obra estar naquela situação hoje, entendeu? Então, isso que é o meu questionamento, entendeu? Lógico, eu não estou falando que a prefeitura é 100% responsável. Não quero falar isso. Estou falando que a engenharia, lógico que a empreiteira é responsável. Eu digo assim, eu acredito que o município ele também caminha junto nesse sentido, né? Não é obrigação minha. Aí ficou, terminou lá, chegou lá, licita de novo outra empresa, vem ali e termina. Vai lá, faz um paliativo, resolve o problema. Resolveu, tampou as trincas e tal. Vamos colocar a creche para funcionar. Beleza, aí a prefeitura vai lá e abre lá a creche, coloca tantas crianças lá dentro e acontece alguma coisa ruim. E aí, entendi. Vai jogar a culpa na empreiteira? A empreiteira não tá nem aí, né? Ela quer pegar o dinheiro dela e ir embora. Então, eu acho que nós, como município, nós como fiscalizador, não só eu, como, né, o executivo, acho que tem que tomar essas atitudes, né? Eu penso comigo assim,
Eu acho que cada um tem que pontuar a sua responsabilidade. Porque, pelo que eu fiquei sabendo, teve trincas, eu tive no local, teve várias trincas. Aí a prefeitura foi lá, fez um paliativo de fazer o muro de arrimo. Ela fez Mas esse muro foi feito depois que a obra parou? Exato, depois que a obra parou. Já faz um ano, mais ou menos, que foi feito esse trabalho de arrimo lá, esse muro de arrimo. A obra parou, passou, eu não sei falar para você datas específicas. Não, tudo bem. Mas começou a dar essas trincas, infiltração na terra, tal, né? Aí quando vê, a prefeitura vai lá e faz o muro de arrimo. Aí antes disso, tinha aparecido umas trincas. Aí a prefeitura vai lá e passa uma massa. Depois ainda de passar da massa, você vê que, mesmo assim, ela abriu de novo, entendeu? Tipo assim, tentou consertar com uma massa. Não conseguiu. Foi lá, fez o muro de arrimo, entendeu? Essa situação que eu vi, é essa situação que foi me passada. Não tô querendo culpar o executivo, o executivo é o culpado. Mas eu só queria, tipo assim, pontuar essas questões, entendeu? Provou que o executivo não é obrigado. É a coisa. Entendeu? Se for pra vir aqui, falar assim, eu errei, né? Eu peço desculpa, entendeu? Questão, assim, judicial, que vai ser tomada contra a empresa. Não, ela é responsável 100%. Mas eu acredito que nós, como município, onde que as nossas crianças vão ser colocadas, então eu acho que tem que tomar muito cuidado, né? Então tem que ser muito criterioso nesse sentido, né? Eu acho, pensamento meu, tipo, é isso, entendeu? Tá bom, Ricardo, eu vou procurar saber exatamente o que se passou nesse sentido Então, e depois nós aqui vamos até trazer hoje essa eu tô passando resposta aí. Exato, eu já protocolei ontem na promotoria para ver as responsabilidades, né? Também hoje eu estou passando para a comissão de educação para estar acompanhando junto, porque eu acho que isso não estou aqui querendo falar que eles são culpados, mas eu acho que tem que ter uma responsabilidade de todos. Sim, né? e pelo menos uma resposta, né, pra gente saber o que aconteceu, porque a prefeitura tem que responder, tem que vir um engenheiro falar também. Com certeza. E saber realmente é uma obra grande, né, Sandra? É uma se obra a prefeitura poderia ter evitado essa situação. É uma obra grande, né, de mais de R$1,5 milhão, né? Eu penso comigo que poderia ter optado por uma área mais, tipo, vamos dizer assim, uma área plana, onde precisava ter sido tantos caminhões de terra ter colocado naquele local. Porque ó, pra você ver o gasto, né, que a prefeitura teve para deslocar essas terras até lá. 1.000 caminhões de terra não é brincadeira, né? Sim, mas aí é uma questão mais estratégica. Sim, né? A gente não entra nessa... Acho que ali tem a lenda do Previato, tem vários... Exato. E de repente aqui no 7 de setembro, onde o antigo prefeito Ademir tinha escolhido, já tem Caracolzinho, já tem uma série... Exato. Então, nesse âmbito a gente não vai entrar, não. Exato. Mas vamos entrar no outro que você trouxe, que é importante. E aí a gente vai procurar o prefeito Rodrigo Lopes e tentar obter aí uma resposta a essa questão que é importante. Não, com certeza, porque eu acho que a gente não pode perder. Né? Acho que é bom para todo mundo, principalmente para nossas crianças, né? Que é um espaço muito bom. Então não pode perder aquele espaço, né? Um prédio muito grande. Ricardo, quero então agradecer a sua participação. Nosso tempo está esgotado. Te agradeço. Tá bom? Mais uma vez. E parabenizar você pelo seu trabalho e sempre que possível a Rádio Vinícola está aqui à disposição. Você pode fazer uso do microfone, tá bom? Te agradeço pelo espaço, seu Francisco também. Quero dizer que amanhã eu estou indo para BH, né? Vou estar com o secretário de saúde na Secretaria de Saúde, lá em BH. Na Secretaria não, na cidade administrativa, né? Com o secretário. Também vai ter o irmão do deputado, infelizmente o deputado Eros Biondini não vai poder estar comigo, que está em Brasília, mas o irmão dele, o João Biondini, vai estar comigo lá em Belo Horizonte para dar, né, esse apoio, essa força, para ver se a gente consegue alguma coisa para o hospital. Né, e para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho a nossa saúde. A gente sabe que a batalha é grande, né? A gente sabe, eu reconheço que a Santa Casa, a diretoria vem fazendo o que pode, na pessoa da senhora Pilar, que eu respeito muito. E quem sabe a gente vai conseguir alguma coisa amanhã com o governo do estado. Tomara. Obrigado. Né? Lembrando que o Eros conseguiu um dinheirinho ali para Caverna do Adulão. Exato. Conseguiu 100 mil para Caverna de Adulão, 100 mil para Pai. São dinheiro que vai chegar em breve agora, já está tudo certo, tudo encaminhado. Tá bom. Tendo uma notícia boa em Belo Horizonte, amanhã você já entra em contato para a gente divulgar, tá bom? Muito obrigado, viu? Valeu, Ricardo.